Flaco Lopes é desejo de clube espanhol. E eu ouso dizer para vocês que o argentino, dependendo do que acontecer nessa Copa do Mundo, ele não permanece no Palmeiras. O lateral direito Gilberto não emplaca no Atlético Paranaense. Pode ser que ele vire terceira opção por lá. Tem também tudo sobre o jogo do Palmeiras que você precisa saber contra o Capivariano nessas quartas de final do Campeonato Paulista, e tem o nosso querido Anderson Barros, que resolveu sair da toca e respondeu Marcelo Paes, reclamando mais uma vez, adivinha de quê? Gramado sintético. É impressionante. Antes da gente começar, Palestrino, sua inscrição no canal ela é muito importante, o seu like, você que é da casa, senta o dedo no botão do like para você ajudar no engajamento do canal. E lembrando que aqui ó, no rodapé e também neste cantinho aqui, se você assiste pela TV, tem a lojinha do canal. Tudo que você adquirir por aqui, você vai ter um excelente produto para você e você ainda vai ajudar o seu anfitrião aqui. Então se você gosta do canal, quer contribuir com a produção de conteúdo, vem aqui, eu seleciono os melhores produtos do Palmeiras para vocês, tem produto muito baratinho para vocês adquirirem e qualquer coisinha, qualquer aquisição, vocês ajudam muito a gente aqui na produção de conteúdo, beleza? Sou eternamente grato a todos vocês. Vamos lá, vamos falar de gramado sintético, porque eu não aguento mais, confesso para vocês, reclamação de gramado sintético tá virando aí jargão na boca de dirigentes, de jogadores, e o pior é que não tem comprovação nenhuma do que esses caras falam. Em entrevista à ESPN, o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, ele rebateu as declarações do executivo de futebol do Corinthians, o tal do Marcelo Paes, sobre gramados sintéticos. Então, o que acontece? O Corinthians ele fez um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense, venceu aí no Brasileirão por 1-0. Ouso dizer pra vocês que foi mais na sorte, porque o Atlético, pelo menos no primeiro tempo, jogou melhor que o Corinthians. Teve até um pênalti que foi marcado pra eles, mas o cara chutou pra fora. O Corinthians levou sorte, levou 3 pontos e aquilo, né? Futebol é bola na rede. Um detalhe que chamou muita atenção até antes do jogo é que o gramado do Atlético Paranaense, lá na Arena MRV, meu amigo, ele é um sintético, só que muito mal cuidado. Precisa de tratamento aquele gramado do Atlético Paranaense, ninguém tá vendo isso. E é lógico, né, os urubus de plantão aproveitam disso daí para reclamar do sintético e falar baboseira. Em entrevista com o Fala Fonte, uma live diária feita no YouTube aí do pessoal do ESPN, nessa última sexta-feira, o Paes disse que ele não gosta de campos artificiais e afirmou que os atletas também não gostam de atuar nesse tipo de terreno. Reclamou do gramado sintético, citou a Copa do Mundo que não vai ter nenhum tipo de sintético, por isso que futebol profissional tem que ser praticado em grama normal, falou um monte de groselha. O Barros, quando questionado, ele chamou a discussão sobre grama sintética de, aspas, hipócrita, e pediu para que a discussão no futebol brasileiro seja o que realmente importa, nas palavras do dirigente. Olha só, aspas aqui. Como Marcelo Paes pode criticar o uso de grama sintética se até o ano passado ele era o CEO da SAF do Fortaleza, que manda os seus jogos em um dos piores campos do futebol brasileiro? Este foi o questionamento do Anderson Barros. Os caras querem grama normal, só que não cuida da grama normal. A grama parece um pasto, né? Aí eles querem bater somente no gramado sintético. E aí o Barros ele falou mais também, Palestrino, aspas aqui de novo. Temos de parar com essa discussão hipócrita sobre gramado natural versus gramado artificial e focar no que realmente importa, ou seja, na qualidade dos nossos campos, independente do tipo de grama, fecho aspas, para o nosso Anderson Barros. Ele ainda também salientou que a posição sobre o campo artificial ser responsável por causar lesões em atletas, ela não é verdadeira, já que o Palmeiras é o clube com menor número de contundidos nos últimos 6 anos, período em que o terreno do Allianz Parque foi trocado de natural para sintético. O Palmeiras manda jogos no campo sintético, treina regularmente no campo sintético e é o clube da Série A com o menor número de lesões nos últimos 6 anos. Temos de parar com achismos e debater esse tema a partir de evidências científicas e dentro dos fóruns adequados. Do contrário, não vamos chegar a lugar algum e os nossos atletas seguirão jogando em gramados ruins, sejam eles naturais
sejam eles sintéticos, finalizou o Anderson Barros. E agora eu preciso não defender o Palmeiras necessariamente, preciso defender as palavras do Anderson Barros. Cara, não tem nem onde tirar e nem pôr, cara, porque ele foi na ferida. Esses caras querem ficar com essas hipocrisias de gramado sintético, só que os caras não cuidam nem da grama natural. E agora, né, pra vocês verem aqui que eu tô deixando meu clubismo de lado, ouso dizer pra vocês que o gramado da Arena Corinthians é o melhor que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Se não me falha a memória, o gramado da Arena Corinthians, ele é híbrido, né? Ele tem boa parte de grama natural, mas ele conta também ali com um pouco de gramado, não sei se dizer se é sintético, mas um gramado artificial, mas boa parte dele é feito de grama normal. Ouso dizer pra vocês que o gramado de lá é o melhor que a gente tem na Arena Corinthians. Nesse lado, nesse ponto, não tem como bater nos caras. O problema da grama do estádio do Corinthians é porque escorrega bastante e tem um pouco de lama, segundo o Andreas Pereira. Isso aí é uma coisa que os corintianos precisam ver lá no gramado deles, mas fora isso, tá tudo bem com o gramado dos caras. O gramado deles, de fato, é excepcional. Agora, não podemos dizer a mesma coisa de outros clubes. Cansei de ver o próprio Maracanã, que é um estádio conhecidíssimo aqui sul-americano e no mundo todo, tá um verdadeiro pasto quando vocês jogam por lá. Então é 1000 vezes melhor ter uma grama sintética muito bem cuidada, o que não é o caso da grama sintética da Arena MRV, que tava terrível. Eu não aguento mais falar desse negócio de grama sintética, é uma putaria atrás da outra, é os caras reclamando o tempo todo, sabe? Um melegrosê do caçarolê, isso enche o saco de verdade e não tem comprovação científica alguma de que o gramado sintético ele prejudica muito mais o jogador do que uma grama natural. Todo mundo é a favor de gramas naturais desde que ela seja bem cuidada. Se for para ter grama natural e esses pastos que a gente tem por aqui no Brasil, é melhor colocar uma grama sintética muito bem cuidada. Essa é a minha posição, né? A posição do canal, e acredito que é a posição de pessoas que são coerentes, não estão aí para ficar caçando, né, like, ficar puxando o saco da torcida, né? Fazer polêmica em relação de tudo isso. Eu acho que a decisão mais coerente é essa. Vamos decidir ter gramado natural? Beleza, só que a multa tem que ser severa se o gramado não tiver em condições. O que não é o caso, né? O Brasil aqui tem um monte de grama zoada. Então é melhor ter uma grama sintética muito bem cuidada. E olho aí no Atlético Paranaense, hein? Essa grama sintética deles aí tá horrível. Os caras precisam trocar imediatamente. Quero saber a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários, tá bom, Palestrino? E agora, vamos falar desse jogo de logo mais, hein? Palmeiras e Capivariano vão se enfrentar às 8h30, horário de Brasília, neste sábado, lá na Arena Crefisa Barueri, o famoso Crefizão, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Aqui a gente vai citar, né, a chegada do Palmeiras, e tem um detalhe importante para o Abel Ferreira. Ó, na temporada, depois de começar revezando atletas, o treinador optou, né, por fazer esse revezamento para evitar desgastes nos atletas. E aí deu sequência ao time ideal pela primeira vez no início de fevereiro e conseguiu 3 vitórias seguidas. A última partida, um empate com o Guarani na rodada em que estava classificado. Foi com uma escalação mista, né? Lembrando que a gente entrou contra o Guarani. Agora o time ideal deve estar de volta já com o reforço de John Arias. E John Arias deve ser banco de reservas. Eu acho que o Abel já vai promover a estreia dele neste jogo, mas ele deve jogar aí o colombiano uns 10 minutos. Esse é o feeling que eu tenho, opinião que eu tô dando pra vocês, tá? Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de logo mais. Um detalhe importante sobre o treinador: desde que o Abel ele chegou no Palmeiras em 2020, o português construiu uma relação especial com o Campeonato Paulista. O treinador nunca foi eliminado nas quartas de final e chegou a todas as decisões que disputou pelo campeonato estadual. Foram 5 finais com 3 títulos conquistados. Um desempenho aí que reforça demais a consistência do trabalho do Abel no Palmeiras, pelo menos nos estaduais. Caso o Abel ele conquiste mais um troféu, ele encosta de vez no seleto grupo dos 4 maiores campeões da história do torneio pelo Palmeiras.
Hoje o ranking é liderado por nomes históricos como, esse aqui é o que mais tem, Vanderlei Luxemburgo levantou 9 canecos do Campeonato Paulista. Agora eu vou falar de uns caras aqui que são bem antigos e vai ser difícil, só quem gosta de história do futebol vai saber quem é. Um tal de Luiz Afonso Pérez, vocês conhecem esse treinador? Ele era mais conhecido na década de 50 e 60 como Lula. Ele tem 8 títulos do Campeonato Paulista. O Oswaldo Brandão, esse já é mais conhecido do palmeirense, mais conhecido como O Mestre, ele tem 7 títulos do Campeonato Paulista. Desses 7, 4 foram pelo Palmeiras, 2 pelo Corinthians e 1 pelo São Paulo. E o tal de Armando Del Debbio, esse aqui é o mais antigo. Ele teve sua carreira profissional como técnico de futebol na década de 30 e 40 e ele soma 4 títulos do Campeonato Paulista. Se o Abel vencer esta edição de 2026 do Campeonato Paulista, ele entra neste seleto grupo de 4 treinadores que mais venceram o campeonato. Olha só que meta bacana pro português. Então ele já tem uma aspiração aí para poder levar o Palmeiras campeão mais uma vez. E não vem com essa ideia de paulistinha, para com isso daí, tá? Quando o Maurício Gagliotti falou isso lá atrás, apesar de eu gostar do Gagliotti, eu acho que aquilo ali era dor de cotovelo, tá bom? Porque o Palmeiras foi incompetente por não ter ganhado aquele Campeonato Paulista, e apesar de que também, né, em cima do Palmeiras, mas não vou entrar nesse detalhe aí não. Eu não vou chamar de paulistinha não. Ano passado o Palmeiras perdeu pro Corinthians, esse ano faz mais do que obrigação do que ganhar. Tá bom? Isso aqui é a minha oposição. E uma escalação que o professor Abel Ferreira deve levar a campo não tem novidades, tá, pessoal? Eu acredito que é o time ideal e o que a gente tem de melhor para escalar. Olha só, Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, o Gilberto, já vamos falar nesse vídeo, mas o Kelvin vai como titular desse jogo, pelo menos é o que as prévias do Globo Esporte diz, tá aí na sua tela para vocês. Gustavo Gomes, Murilo como dupla de zaga e Piquerez na lateral esquerda. Marlon Freitas e Andrés Pereira fazendo a meiuca ali à frente da zaga, Maurício mais pelo lado esquerdo jogando como meio atacante e o Alan jogando como um meio atacante também mais pelo lado direito. Flaco Lopes e Vitor Roque fazem o ataque do Verdão. É o que a gente tem de melhor e o Paulinho e o Figueiredo seguem fora porque estão em transição física. Lembrando, Paulinho pode voltar no próximo mês de março. Não 100%, acredito que eu, mas já podendo atuar aí uns 20, 30 minutos pelo Palmeiras, o que é bastante coisa pro Paulinho, porque a gente sabe que esse cara é decisivo. Estamos torcendo demais pela volta desse atleta. Já o Capivariano faz uma campanha, digo pra vocês, histórica neste Campeonato Paulista, né? De volta à elite estadual após 10 anos, ele conquistou pela primeira vez a classificação para a próxima fase do Paulista, avançando na 7ª colocação com 13 pontos, além de ter carimbado uma vaga inédita para a Série D do Campeonato Brasileiro e também vai poder disputar a Copa do Brasil. Não sei se este ano, ou acredito que ano que vem talvez, né? A Copa agora tem essa dúvida, depois eu vou dar uma olhada. O fato é que eles chegaram à Série D do Campeonato Brasileiro e vão poder disputar agora também a Copa do Brasil. Muito bacana para eles, time do interior, é um time que tem menos expressão, com todo respeito a eles, mas é um feito histórico para o Capivariano. E eles devem colocar a campo aí, ó, o Guilherme Nogueira como goleiro, Diogo Matheus, Otávio, Wendel e Tarcísio numa dúvida com o tal de Lucas Dias. Bruno Silva, Thiaguinho e Ravanelli numa dúvida com o Cássio Gabriel, Carlos Eduardo, Baianinho e Vinícius Popó. Esse é o time que tem uma prévia do Globo Esporte que pode encarar o Palmeiras esta noite lá na Arena Crefizão pelo Campeonato Paulista. A arbitragem, Palestrino, vai estar por conta da dona Edna Alves Batista. Eita, muita gente vai criticar, outros vão elogiar, enfim. Mas eu acredito que a gente não deve ter problemas de arbitragem neste jogo contra o Capivariano. Você vai poder acompanhar esse jogão aí de logo mais na Cazé TV, na Record TV e no HBO Max. Eu coloco aqui pra vocês, tá, gente? Ó, 3-0 pro Palmeiras, com todo respeito ao Capivariano. Os caras conseguiram aí se classificar, dependeram um pouquinho da sorte, né? Com 1 a menos, os caras fizeram um gol lá no Botafogo e conseguiram de última hora essa classificação. O Palmeiras é favorito, sim, falo isso sem medo nenhum, lógico. Com todo respeito ao Capivariano, zebras no futebol acontece, bate aí na madeira, eu acredito que hoje não é noite de zebra pro Palmeiras, a gente é favorito pra esse jogo, né, gente? Ó, 3-0 pro Palmeiras, eu acredito que vai ser o placar. Quero saber o seu palpite, posta aqui nos
comentários. Boa sorte pro Capivariano para não tomar muito gol do Palmeiras, né? Todo respeito aos caras, mas eu acredito que o Palmeiras tem total condição de fazer muita frente para cima desse time do interior, que tem muitas limitações técnicas. O que não pode acontecer é os caras abrirem um placar, né? Se os caras fizerem 1-0 e aí vão se recuar todo, aí o jogo começa a ser muito complicado pro Palmeiras. Eu acredito que isso não deve acontecer. Vamos falar agora, Palestrino, do Gilberto. A gente precisa de lateral direito aqui. E o Gilberto tá lá no Atlético Paranaense, mas parece que não tá muito legal não, hein? Parece que os torcedores do Atlético já estão criticando ele, o técnico lá já não vê ele aí como uma boa opção pela lateral direita, e eu vou atualizar pra vocês o que tá acontecendo. Nesse começo de temporada, o Atlético levou, né, o Gilberto pra lá emprestado do Palmeiras, mas ele tem sido pouco aproveitado pelo Atlético Paranaense. No jogo contra o Santos, no Brasileirão, o Gilberto chegou a ficar no banco de reservas. Isso, inclusive, já estava no planejamento. Parece que ele tá jogando até na equipe de aspirantes por lá, é o que tem dito nos bastidores. O lateral direito, ele não vem conseguindo render o esperado pelo Atlético e o clube quer um novo atleta para a posição. O clube do Paraná voltou a buscar o lateral direito para ser reserva de Benavides. Não é a prioridade de contratação dos caras neste momento, mas o clube Atlético Paranaense procura no mercado alguma alternativa viável para o setor. Isso é uma sinalização muito clara de que o Gilberto não tem atendido às expectativas do Atlético Paranaense. Caso o Atlético faça uma contratação de um lateral direito, o Gilberto deve ser o terceiro reserva para aquela posição. Para mim foi um erro, não volto atrás o Palmeiras ter emprestado este jogador. Nós estamos com dois laterais direitos que são verdadeiras dúvidas aqui no Palmeiras. O Gilberto poderia estar tendo oportunidades pelo Palmeiras. Significa que ele ia ser aquele baita jogador? Significa que ia dar certo? Não, é uma aposta. Só que eu acho que o Palmeiras vacilou, né? Palmeiras que deveria estar dando chance para o Gilberto. E agora ele tá tendo poucas oportunidades no Atlético Paranaense. O técnico já tá vendo ele lá como um terceiro na posição, né? Visando contratar mais um jogador lá para lateral direita. Ele tá em baixa no Atlético Paranaense e é ruim para os negócios. Devo dizer isso pra vocês. Porque eu tava torcendo, ele tem ainda o ano todo ainda pra mostrar o seu futebol, pra que ele emplaque lá no Atlético Paranaense e ele volte ao Palmeiras voando. Isso é o que todo torcedor do Palmeiras deseja. Porém, não é o que está acontecendo, Palestrino. Quero saber a opinião sincera de vocês. A gente deve solicitar o Gilberto de volta? Eu acho que o Atlético Paranaense não ia achar ruim ceder o jogador, principalmente se eles contratarem um lateral direito. Eu acho, não sei nem se pode. Acho que pode sim, por ser empréstimo, acho que o Palmeiras pode solicitar ele de volta. Não sei como é que tá essas cláusulas aí no contrato dele, não sei, então não vou ficar falando muito. Mas o que vocês acham disso tudo aí, ó? Posta nos comentários, o menino tá em baixa por lá. Não significa que ele é um mau jogador, mas ele não tem conseguido desempenhar um bom futebol, pelo menos nesse início de temporada no Atlético Paranaense. Pra gente finalizar o vídeo, tem uma notícia bem rápida aqui que tá circulando aí nos bastidores, nos portais da Boca Pequena. O pessoal do Twitter tá retweetando esse negócio até umas horas e eu vou compartilhar com vocês também a respeito do argentino Flaco Lopes. Nessa última tarde de sexta-feira, dia 20, o futuro do argentino virou um assunto muito grande dentro do Palmeiras. Isso porque, de acordo com a apuração do jornalista Germán Garcia Grova, do TYC Sports, o Atlético de Madrid não desistiu do atacante e prepara uma nova investida. A informação é que na próxima janela o Atlético de Madrid fará nova tentativa para contratar Flaco Lopes. Em janeiro deste ano, vocês vão se lembrar, houve uma sondagem ao atleta, mas o Palmeiras recusou negociar e nem abriu conversas. O interesse espanhol, porém, segue vivo, segundo o jornalista do TYC Sports, um dos principais veículos da Argentina. Flaco, que é argentino e deve ser convocado para esta Copa do Mundo de 2026. Caso isso aconteça, o valor de mercado dele vai subir muito. E ouso dizer para vocês, Palmeiras não deve negar propostas que cheguem da Europa, lógico, propostas atrativas no meio do ano, em cima do jogador. Não deve negar. Eu acredito que o Flaco é um dos que está no planejamento do Palmeiras, isso aqui é opinião, tá? Não é informação.
eu acredito que a Leila vai vender o Flaco Lopes a partir do meio do ano, principalmente se ele for para a Copa do Mundo, que ele vai ter o seu passe valorizado. O Palmeiras pode ganhar uma grana finalmente depois do alto investimento que fez nele lá atrás. E tem que fazer isso mesmo, né? Tem que valorizar o seu atleta. Foram aí vários anos para maturar o Flaco Lopes, para ele ganhar a posição no Palmeiras. E nada melhor do que ganhar uma boa grana em cima do argentino. Quero saber o que vocês pensam desse assunto. Se chegar uma boa proposta pro Flaco no meio do ano, vocês venderiam ele? Postem aqui nos comentários. Agora não pode vender e ficar sem trazer ninguém, hein? Tem essa aí também, senão a gente fica aí com o nosso elenco defasado, principalmente no ataque. Vou finalizando o vídeo por aqui, agradeço demais aí a companhia de vocês, a audiência no canal. Não esquece de verificar a sua inscrição no canal, o seu like também é importante, dá aquele hypezinho, você assiste pelo celular aí, hypa nosso vídeo aí pro YouTube entender que o vídeo tá bacana e espalhar para outros palestrinos espalhados no YouTube, beleza? Obrigado demais por todos vocês, que o Papai do Céu dê um excelente sábado abençoado a todos, volto no próximo vídeo, avante palestra.